Eu sou Fernanda Oliveira, doutora em História, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço parte da rede de historiadoras negras e historiadores negros e estou aqui para convidar vocês para acompanhar a nossa coluna Nossas Histórias, uma parceria da rede de historiadoras negras e historiadores negros, do portal GL10 e do acervo Cultne. Estou sentada à frente da tela, há uma mesa, há alguns livros sobre essa mesa, e atrás de mim há uma estante com alguns livros. Aí é possível observar também uma parede com fundo branco. Eu estou vestindo uma camisa branca com algumas linhas azuis. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho algumas tranças nesse momento, estou com o cabelo trançado, na verdade. Estou também com um brinco, uma argola redonda, grande, que é possível observar em alguns momentos. O artigo que eu vou apresentar para vocês é um artigo que vai circular, então, na nossa coluna Nossas Histórias, e ele se intitula Lavadeiras e Normalistas nos Clubes Negros em uma Região de Fronteira. Esse artigo ele tem uma relevância bastante importante no sentido de trazer alguns elementos que são importantes para a gente discutir acerca do ensino de história. Ele permite que a gente discuta elementos em torno da história das Américas, que a gente pense acerca da importância da participação da população negra em torno dos movimentos sociais no Brasil e das organizações negras. Para além disso, a ideia também é compartilhar com vocês como que se deu essa organização nesses espaços e, sobretudo, qual o papel das mulheres negras nesses espaços. Dito isso, a pergunta norteadora desse trabalho, que eu compartilho com vocês, então, a partir desse momento, é justamente qual o lugar dessas mulheres? Durante muito tempo, as pesquisas sobre os movimentos sociais negros no Brasil já apontavam para a centralidade dos clubes negros como uma importante forma de organização da população negra, sobretudo ao longo do século XX, ou aquilo que nós estamos chamando de pós-abolição. Bom, mas também durante muito tempo se falou sobretudo sobre a presença dos homens nesses espaços. E se falava sobre a presença dos homens, e ainda se fala, porque é uma presença importante, evidentemente, mas também porque se tinha dificuldade de encontrar as mulheres, sobretudo nas fontes que se acessava para falar sobre essa história. As fontes, sobretudo, os documentos, e não se encontrava as mulheres nessas fontes. Bom, à medida que a gente vai avançando na pesquisa, vai se importando com outras perguntas, a gente vai também perguntando acerca de, bom, e as mulheres, onde é que elas estavam? A gente sabe que as mulheres estavam presentes, seja nas festas, nas organizações desses espaços, mas quem eram essas mulheres? O que elas faziam? O lugar dessas mulheres era apenas o lugar das festas? Então, eu vou fazendo essas perguntas, sobretudo a partir do meu espaço de atuação e de pesquisa, porque essa pesquisa ela se funde muito também com a atuação que eu tenho dentro do espaço de movimento social no extremo sul do Brasil. Então, dito isso, é importante dizer para vocês de que lugar que eu estou falando. Eu estou falando no extremo sul do Brasil, né? Especialmente da cidade de Pelotas, que é uma cidade já localizada numa região de fronteira. Essa região faz fronteira com um país vizinho, então, né, que é o Uruguai, e é uma região que tem uma alta concentração de população negra. No estado do Rio Grande do Sul, com exceção da capital, que é Porto Alegre, o extremo sul do estado é onde a gente tem mais concentração de população negra. Isso vem desde o século XIX, mas perpassa e vem até a nossa atualidade. Esses clubes nessa região, não só de Pelotas, eu vou falar mais especificamente de Pelotas, mas a gente tem Rio Grande, a gente tem Bagé também. Esses clubes eles são criados ali na primeira década do século XX e na segunda década do século XX, e eles se espalham de uma forma bastante intensa nessa região. Mas essa experiência não começa nesse momento. Isso é interessante, inclusive, para a gente entender como a experiência do Brasil e do Uruguai se aproximam. Talvez nesse momento vocês estejam até se perguntando como assim do Uruguai? O Uruguai tem uma percepção, às vezes, para quem domina, tem menos informações sobre esse país,
que é uma percepção mais de um país branco, digamos assim, né, uma nação branca, inclusive durante muito tempo ficou conhecida assim, inclusive em termos de uma ideologia nacional. Bom, aí a gente precisa voltar um pouco no tempo, o que nos ajuda, inclusive, a entender a história, né, a historicidade que a gente chama em torno desses lugares. O que o tempo nos ajuda a pensar sobre esses lugares e sobre o lugar dessas mulheres também. Bom, aí a gente volta lá para o século XIX, e isso nos ajuda a entender também sobre a experiência de liberdade dessa população negra nesses dois lugares, tanto no Rio Grande do Sul quanto quando a gente olha lá para o Uruguai. Bom, em 1870, sobretudo 1871, ali naqueles anos de bastante transformação social, a gente vai ter o surgimento de importantes espaços associativos. Mais especificamente, no ano seguinte, 1872, a gente tem a criação do primeiro clube social negro no Brasil, que existe até hoje, que é chamado Sociedade Floresta Aurora. Esse clube, com esse formato, no sentido de promover festas, de ser um espaço onde esses sujeitos se reuniam também, não apenas para o lazer, mas também com uma rede de possibilitar trabalho para essas pessoas, de possibilitar acesso às primeiras letras, de possibilitar, quando as pessoas morriam, ter um enterro digno, algo que não era comum naquele momento, porque afinal de contas a gente está falando para o Brasil um período ainda de existência da escravidão. Surge então em Porto Alegre, a capital da província de São Pedro, naquele momento, a Sociedade Floresta Aurora, que está às beiras aí de completar seus 150 anos, né? Bom, do outro lado da fronteira, também na capital da nação uruguaia, mas lá já uma nação livre, onde não existia mais a escravidão, também se cria um clube negro. Só que um clube negro com algumas diferenças em relação à Sociedade Floresta Aurora. Esse clube se chama o Clube La Igualdad, que seria a igualdade. Né? Esse clube ele tem algumas diferenças. Em que sentido? Ele é criado com uma perspectiva política institucional. Falei para vocês que lá já não existia a escravidão, o Uruguai aboliu a escravidão por meio de duas leis, né, abolicionistas, uma de 1842 e uma de 1846, e esse clube criado, então, em 1872, na capital da República Uruguaia, ele tinha uma pretensão, que era ter um candidato ao Parlamento Nacional. Bom, por que isso? Porque, aos moldes do que a gente já conhece para o Brasil, o Uruguai não era uma nação tão democrática assim. Ser negro naquele lugar impedia determinados acessos. Mas esse clube ele era restrito aos homens negros. Bom, esse clube vai divulgar suas ideias por meio de uma imprensa negra, né? Os jornais que divulgavam assuntos relacionados à população negra. E nesse jornal a gente acessa algumas informações sobre as mulheres, os espaços que as mulheres iam, os controles que recaíam sobre as mulheres. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que esses dois espaços são criados no mesmo momento. Os anos 70 do século XIX, eles marcam a criação desses espaços associativos, os clubes negros. E isso aí vai continuar se desenvolvendo. Só que no Uruguai, esse processo ele é um pouco diferente do que em relação ao Brasil. No Brasil, esse processo ele vai se desenvolvendo cotidianamente, e no Uruguai, os próximos clubes eles vão aparecer mesmo ao longo do século XX. Tanto que o primeiro clube negro do século XX vai aparecer na região da fronteira, em Melo, que é uma cidade muito próxima do Brasil, na verdade. Ela é mais próxima do Brasil do que da capital, Montevidéu. É um clube que existe até hoje, foi criado em 1923, que era considerado naquele momento a primeira casa da raça, né? Era assim chamado, um clube dos negros, criado em 1923. Naquele momento, aí sim, um clube com o nome Centro Uruguai, e esse clube já com a presença de mulheres negras. Aí a gente adentra bem nesse elemento que eu quero trabalhar melhor com vocês aqui ao longo da nossa discussão, aqui nessa perspectiva da nossa coluna, que é olhar para essas mulheres. Quem eram as mulheres dos clubes? Na cidade de Pelotas, 2 anos antes, em 1921, tinha sido criado um clube negro também,
Clube Cultural Ficaí para ir dizendo, que também está em atividade até hoje. Essa é uma característica dos clubes, eles têm uma vida bastante extensa, né? Uma perspectiva bastante intensa também em termos de atividades e de objetivos que eles foram desenvolvendo a partir das discussões que eram travadas em cada momento. À medida que eu olho para esses espaços e vejo a presença dessas mulheres, a gente vê também quais eram as lutas que essas mulheres travavam dentro desses espaços. Essa característica não é só desse lugar, tá, gente? Já passou aqui pela nossa coluna, e quem ainda não teve a oportunidade de ver, o faça, né? Fica aqui a dica. O Jonatas falando sobre os clubes em Minas Gerais, o Júlio César falando sobre clube em Santa Catarina, né, que também compõe essa região aí do sul do Brasil. Então a gente tem características aproximadas em termos de organização desses clubes que surgem ao longo do século XX. Então eles têm sede, na maior parte das vezes, num primeiro momento, essas sedes são alugadas, tem a presença de mulheres, mas as mulheres não fazem parte das diretorias, né? Então tem diretorias femininas ou tem comitês no primeiro momento. Então tem algumas questões que são muito aproximadas, mas também tem questões específicas que nos explicam um pouco sobre a sociedade do entorno. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o que a história desses clubes nos diz sobre história, né? Como a gente pode olhar para a história do Brasil, para a história do Uruguai, para a história das Américas, a partir de história, né? Da história desses clubes. Então, olhando para a história desses lugares, a gente vê quais foram as discussões que essas mulheres também se inseriram. No Clube de Pelotas, que eu falava para vocês, por exemplo, nos anos 30, a gente vai observar também por meio da imprensa negra, que eu chamava a atenção para vocês lá para o Clube de Montevidéu nos anos 70 do século XIX, a gente vai ver por meio de um jornal chamado A Alvorada, que vai ter uma relação muito intensa com o Clube Ficaí, ainda que não seja o porta-voz do clube. Era um jornal que circulava, era produzido na cidade de Pelotas, mas circulava em toda a região sul. Esse jornal foi criado em 1907 e circulou até 1965, um jornal muito importante, inclusive porque ele é considerado o jornal da imprensa negra de maior circulação no Brasil. Esse jornal foi o porta-voz, ou seja, ele divulgava as ideias fundamentais e trazia as informações oficiais da Frente Negra Pelotense, uma organização que era vinculada à primeira grande organização de cunho nacional, ou seja, de abrangência nacional, aí do pós-abolição, que é a Frente Negra Brasileira, que foi criada em 31, lá em São Paulo. E é importante que se diga que a Frente Negra Brasileira, apesar de nacional, ela não era algo que de pronto ela definia o que cada uma das frentes vinculadas a ela deveria fazer. Então, a Frente Negra de Pelotas ela tinha uma característica muito própria que era relacionada à educação, tanto que ela nasce a partir de uma campanha chamada Campanha Pró-Educação, para proporcionar primeiras aulas para as pessoas. E aí, nesse jornal, a gente vai encontrar a coluna da Legião Feminina, que é quando eu começo a me aproximar de uma forma mais intensa das mulheres negras. E algumas dessas mulheres negras estavam dentro do Clube Ficaí. Uma delas é Dona Araci Dutra, que vai ser uma associada do clube. Dona Araci tem uma trajetória que nos é aqui muito cara, que inclusive vai nos ajudar a entender o título dessa coluna, né? E que nos diz muito sobre a história do Brasil, história das mulheres negras, das trabalhadoras negras. A Dona Araci e a trajetória familiar, né, da qual ela faz parte, nos ajuda a entender perspectivas geracionais de mulheres, ou seja, mulheres cujas avós e as mães tiveram um tipo de trabalho relacionado ao trabalho doméstico, sobretudo lavadeiras, mas não só. Lavadeiras, engomadeiras e, por vezes, de fato, empregadas domésticas em casas de família. Mas, por meio dessa experiência, elas conseguiram formas financeiras, inclusive, de se manter associadas dos clubes e também de investir na educação das suas filhas, que é o que acontece com a Dona Araci. A mãe dela, inclusive, tinha receio que ela não conseguisse trabalho enquanto professora, ou as normalistas, como elas eram chamadas naquele momento, ainda que investisse na sua formação.
ela investe na formação e tem, inclusive, um artigo naquele momento, né, por um dos redatores do jornal, que vai participar, inclusive, de um congresso afro-brasileiro bastante importante naquele momento, que acontece em Recife, e ele vai falar sobre a discriminação que recaía sobre as senhorinhas, que era uma forma de definir, né, de nominar as mulheres negras solteiras naquele momento, que recaía sobre essas mulheres. E a mãe da dona Araci tinha muito receio que a sua filha não conseguisse trabalho, apesar de investir na sua formação. Bom, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que a dona Araci se forma, né? Tem toda uma discussão no clube, uma valorização para que as mulheres negras elas tivessem uma educação formal, e o dado de ser professora trazia consigo o dado de uma feminilidade respeitável. Ser professor era algo muito valorizado no espaço dos clubes negros. Então, ainda que durante muito tempo as pessoas tenham identificado, inclusive pesquisadores tenham identificado os clubes como espaços ditos elitistas, a maior parte das mulheres que a gente encontra nas pesquisas, pelo menos para os espaços que eu estou aqui compartilhando com vocês, essas mulheres eram trabalhadoras. E aí, por meio do seu trabalho, elas investem numa formação das suas filhas que também vão continuar sendo trabalhadoras. Todas elas num trabalho vinculado ao cuidado, né? Seja um cuidado da casa, seja um cuidado de pessoas, que é o trabalho de ser professoras, mas todas elas num trabalho vinculado ao cuidado. Essa é uma experiência muito própria da região dos clubes negros do Brasil, e aqui eu trouxe a experiência de Pelotas. Tem um livro que eu, inclusive, trago para vocês na coluna, né, que está circulando aí também, por escrito, que é um livro da Maria Helena Vargas da Silveira, uma educadora bastante importante, que fez um compilado com entrevistas de mulheres negras filhas de lavadeiras. E muitas dessas mulheres com relações nos clubes negros. Ela compilou entrevistas com mulheres negras da região sul e da região sudeste do Brasil, né, de diferentes origens sociais, algumas mais conhecidas, outras menos, como, por exemplo, Daisy Nunes, que chegou a ser Miss Brasil, Ruth de Souza, e ela mesmo, lembrando que Maria Helena Vargas da Silveira era uma mulher negra pelotense, que foi associada do Clube Cultural Ficaí, e o seu avô era um dos redatores do jornal Alvorada, Armando Vargas. E a sua avó, esposa do Armando Vargas, a Joaninha Vargas, tinha essa experiência aí relacionada ao trabalho de lavadeira. Então, essas histórias elas vão se conectando e nos ajudam a compor esse perfil de quem eram as associadas dos clubes negros, né? Quando a gente atravessa a fronteira e olha para essas mulheres dos clubes uruguais, especialmente do Centro Uruguai, que é esse clube criado em Melo, em 1923, que tem uma presença forte das mulheres negras, onde as mulheres casadas eram chamadas de as matronas da comunidade, né? Ou também as damas da comunidade negra. Essas mulheres elas têm uma ação ainda mais intensa no clube desde a sua criação. Elas não fazem parte da diretoria num primeiro momento, mas é das mulheres que vêm, sobretudo do subcomitê de mulheres negras, que vem a ideia de adquirir fundos para que o clube pudesse ter uma sede própria, que é inclusive a sede que o clube tem até hoje, né? É dessas mulheres que vem essa ideia, que é uma ideia muito semelhante ao que acontece no Clube Ficaí por meio das tendeiras. Vocês vão ter umas imagens aí também para ter acesso nesse sentido. Uma imagem, né, que aparecem várias mulheres aí, mulheres de pé, mulheres sentadas, dando aí o tom do que era essa organização feminina e essa presença negra dentro desses clubes. Então, mulheres que, por meio desses trabalhos que eu falei para vocês, elas faziam um investimento também no clube e auxiliavam esses espaços, enquanto os homens utilizavam da sua mão de obra, de fato, para construir a sede, né, à medida que conseguiam comprar os terrenos. No Clube de Melo, essas mulheres têm, então, esse papel bastante importante. E no Clube de Melo, diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, eu não encontro essa perspectiva do acesso à educação.
Esse é um dado diferente em relação ao Brasil. Então, eu não encontro esse dado do que no Brasil vai aparecer como ascensão social por meio da educação. Mas as mulheres, elas vão mudando de trabalho, elas continuam no trabalho relacionado ao cuidado, mas elas saem do trabalho relacionado à questão das lavadeiras, das engomadeiras, e vão ser, sobretudo, empregadas domésticas. Então, numa primeira geração, nos anos 20, nos anos 30, eu tenho esse trabalho de lavadeira e de engomadeira, e já nos anos 40, mas sobretudo nos anos 50, essas mulheres vão ser, sobretudo, trabalhadoras domésticas. Muitas delas se deslocando da cidade de Melo, indo trabalhar na dita campanha, que é mais a região rural do Uruguai, ou mesmo em Montevidéu. E o que é interessante é que, mesmo morando fora da cidade, elas mantêm relação com o clube. E isso a gente consegue observar porque as festas e as atividades dos clubes e atividades das mais diferentes naturezas, palestras, congressos, piqueniques, excursões inclusive para clubes no Brasil, eles são realizados em momentos em que essas mulheres podem estar presentes. Então, por exemplo, em momentos relacionados a atividades muito intensas no meio rural, que tem a ver com a safra, ou que tem a ver com a atividade pecuária, esses momentos, essas atividades não acontecem, porque essas mulheres ficam mais restritas de sair dos seus espaços de trabalho. Então, ainda que elas estejam fora da cidade, a relação com o clube é bastante intensa, tem uma relação familiar dentro desses espaços também. Então, a gente encontra diferenças entre um e outro espaço, evidentemente, mas uma presença muito intensa dessas mulheres. Então, isso nos ensina, de fato, a observar os mundos do trabalho dentro desses espaços, né? Então, eu gostaria de ir encaminhando aqui para o encerramento desse compartilhamento aqui com vocês, convidando, de fato, para essa reflexão, para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões a partir, inclusive, das nossas experiências, dos nossos contatos, com tantas mulheres, né, com muitas mulheres negras que também têm essa experiência, e olhar para esses lugares dos mundos do trabalho que são ocupados por essas mulheres, em outros espaços de organização negra, em que elas também se fizeram presente, e pensar que não é só porque essas mulheres não necessariamente estão nos espaços diretivos que elas não se fizeram presente, não foram também bastante atuantes, para que a gente não continue a corroborar uma perspectiva de que essas mulheres estiveram à margem, ora da sociedade, como de fato muitas vezes se coloca, ora dentro dos próprios espaços, para que a gente possa observar que sim, o gênero operou, que ele por vezes hierarquizou essas experiências, mas que houve unidade, houve, às vezes, quando não houve essa unidade, quando houve, né, uma série de reivindicações, essas mulheres também souberam reivindicar outros espaços, a partir, inclusive, de uma certa hierarquização, quando não haviam essas outras direções, diretorias femininas, os subcomitês femininos, elas souberam reivindicar outros lugares e criar espaços de autonomia, como outras pesquisas além das minhas têm observado, especialmente aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, que a gente possa fazer outras perguntas também e reconhecer o lugar ocupado por essas mulheres e trazer essas mulheres também para a nossa escrita, né? Então, gostaria aqui de ir encaminhando e agradecendo especialmente pelo diálogo, que a gente possa cada vez mais seguir observando e fazendo uma história mais plural, onde mulheres e homens negros possam ocupar também essa escrita da história. É isso, gente. Muito obrigada. Seguimos. Nessa comunicação eu falei sobre as mulheres negras nos clubes negros. Bom, a ideia foi justamente apresentar duas experiências de trabalho que aparecem muito nos clubes negros, que é a experiência de lavadeiras e de normalistas. Evidente que essa experiência não dá conta do todo do que foi a presença dessas mulheres, mas a ideia foi chamar a atenção para essas duas experiências que são bastante intensas. Fiz isso por meio, especialmente, do diálogo com dois clubes negros na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Esses dois clubes são o Clube Cultural Ficaí, que fica em Pelotas e foi criado em 1921, e o Clube Centro Uruguai, que fica na cidade de Melo, né, do outro lado da fronteira, no Uruguai. Bom,
E fiz isso também recuperando um pouco da historicidade, do tempo de quando surgem os clubes negros, remontando um pouco ao Clube La Igualdad, criado em 1872 em Montevidéu, e no mesmo ano a criação do Floresta Aurora, na cidade de Porto Alegre. Então, gente, deixo aqui o convite para que a gente possa dialogar, para que vocês possam, então, acompanhar aí a produção da coluna Nossas Histórias.